coisa legal, né, acontecendo nesse curso. Então, a condição especial, lembrando desde agora, né, com uma possibilidade de economia de R$ 1.500, é só hoje até as 23h59. E quem me conhece sabe que eu sou de palavras, se eu falo, eu cumpro. E hoje é hoje, não é amanhã, 7 horas da manhã, não adianta vir contar a história triste, eu tô avisando o final de semana inteirinho dessa condição especial. Super treinamentos, né, do Elber, inclusive, de inteligência emocional para as entrevistas, vai criar uma coisa que dá mais efeito, né, isso numa entrevista do que você tá controlado. E oratória para propaganda médica com o Sivaldo Santos, que é um baita palestrante, é um palestrante internacional, e só esses 2 cursos, já valem absurdo, mais de R$ 1.200 só em curso, e mais o desconto para quem comprar hoje, né, um desconto muito bom. Então eu tô muito feliz que a galera tá toda chegando e vocês vão amar. A live de hoje também maravilhosa. Eu vou começar com um convidado especial que vai contar como que foi a transição de carreira dele para vocês, para que vocês percebam que, embora jamais seja simples, mas é possível sim, né? Desde que a gente esteja preparado, esteja de verdade ali pronto para assumir o desafio, tá bom? Deixa eu até ver se meu convidado chegou aqui, daí a gente já chama ele. O Elber já tá aqui, que é meu próximo convidado. Aqui não tá ainda a solicitação. Ô Vini, se você estiver aí, manda um oi. Boa noite, meus receitinhas amados da RPT5. Nunca me abandona, tá bom? Boa noite, povo. Coisa boa. Deixa eu ver se o Vini que mandou. Vini, você mandou aí? Não vi. Opa! Ah, tá aqui. Achei. Oi, Vini. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia também, graças a Deus. Primeiro de tudo, obrigada por disponibilizar aí a oportunidade do pessoal conhecer melhor essa história. A gente já postou ela hoje, né? Mas eu queria que você contasse, se apresentasse, contasse um pouquinho como que foi esse momento, né? Desde que você descobriu que existia a profissão propagandista e como que foi a sua caminhada, a sua jornada. Que isso, primeiramente eu que quero agradecer a oportunidade, tá? É um prazer estar aqui com você e com o pessoal do Receita. Então vamos lá, vou contar um pouquinho da minha transição até aqui. Para quem não sabe, meu nome é Vinícius, eu sou um ex-bancário, tá? Eu já vinha pesquisando sobre a carreira de propagandista. Já não estava feliz no meio que eu estava convivendo e decidi buscar algo, e foi aí que eu já conhecia alguns propagandistas de outros laboratórios, sem ser o meu, e o pessoal falava todo mundo muito bem, não, é um mercado bom e tal, e aí eu fui pesquisar, né, e percebi que é um mercado que tem maior crescimento, um dos maiores crescimentos hoje dentro do Brasil, é a indústria farmacêutica, né? Isso foi o que me chamou a atenção. Fui pesquisando. Aí uma amiga minha de banco também falou, olha, eu conheço a Liege e tal, ela pode te ajudar. E aí eu cheguei até o curso do Receita. Legal. Fiz o curso do Receita e daí é só história, né? Hoje eu tô numa casa excelente aí, dentro da indústria farmacêutica. E o curso me agregou muito, por conhecer a fundo a profissão, ferramentas, o dia a dia. E assim, muito do que eu vi no curso eu utilizo, tá? Então, principalmente parte de audit. Hoje, o que eu vi de audit, eu falei, puxa vida,
Ainda bem que eu sei um pouco o que eu aprendi no curso. É lógico que tem coisa que você aprende na prática, tem coisa que você vai pegando e tal. Eu tenho um gestor super bacana, o cara é nota 1000, ele acompanha de perto tudo que eu tenho dúvida, ele esclarece, mas o básico, o princípio, eu sei fazer, eu não fico assim boiando, eu não abro aquilo lá no Excel e fico assim, mas será que eu sei fazer? Não, eu já sei por onde ir e tal, e depois as coordenadas eu vou pegando, né? Que aí é dia a dia mesmo, da profissão, laboratório, cada um vai ter um jeito de trabalhar, mas é bem bacana, foi uma transição bem bacana. Que legal, Vini. E nessa transição, quantos processos você fez desde que você começou o curso até você conseguir entrar? Na verdade, eu fiz o primeiro processo seletivo meu, foi na casa que eu estou hoje. Eu fiz 2 processos seletivos, né? Só que eu nem precisei ir pro segundo. Essa casa o primeiro que eu fui, eu falei, não, é aqui. Aqui é onde que eu quero trabalhar. Então, não teve oportunidade de um segundo. Exatamente. Você Posso fez falar que foi dois numa semana e foi para o final das 2, né? Nas 2, exatamente. E uma, aí aquela questão, né? Pude escolher não ser escolhido, né? Mas tudo o que eu posso falar assim, você mesmo sabe o tanto que você me ajudou, né, nesses processos, né? Então, assim, eu tenho uma imensa gratidão pelo curso do Receita, por você, porque o pessoal que vai nas entrevistas acaba tendo um pouco mais de contato além do curso, entendeu? Então, eu tenho só a agradecer, porque no primeiro processo seletivo, um processo que eu falei que eu estabeleci meses para acontecer, aconteceu em semanas. Então, as coisas, quando a gente procura se aperfeiçoar e conhecer aonde que a gente está entrando, e tem a vontade de ingressar, no caso da indústria farmacêutica, ou de fazer algo, é o primeiro passo, né? E aí as coisas começam a fluir gradativamente, né? E o legal é que você, embora já conhecesse alguns propagandistas, não conhecia ninguém do laboratório que te contratou, né? Então, quem para quê? O conhecer os propagandistas não era conhecer assim, conheço fulano e tal. Eu atendia o pessoal que ia no banco. Então a gente acaba conversando, você cria um relacionamento cliente e bancário. Mas não era aquele conhecer assim, vamos lá trabalhar comigo, o cara é meu amigo e tal, não. E nessa casa que eu entrei, não conhecia exatamente ninguém. Que legal, Vini. Fico muito feliz em saber. E hoje, era o que você esperava? Você está feliz como propagandista? Olha, eu até estava falando com um amigo de profissão hoje, né? Falei assim, cara, estou muito feliz do que eu estou fazendo. Porque, assim, além da profissão de propaganda, de estar ali frente a frente ao médico e tal, você está gerando um valor para alguma marca e gerando, no meu caso, hoje eu vejo que eu gero valor para a sociedade, tá? Por que eu falo isso? Porque não é apenas um produto que você está vendendo e tal, você está vendendo algo que realmente as pessoas precisam, tá? Então, você está propagando algo que as pessoas precisam e que, assim, a decisão não é sua, a decisão vem de um médico, vem do poder aquisitivo das pessoas e tal, mas o trabalho de propagar algo pro bem, algo positivo, é o melhor da profissão, tá? É o que eu classifico. E a casa que eu tô também, sensacional, não posso falar nada, ainda mais nesse momento desafiador de pandemia que a gente passou, a postura que as indústrias, que o pessoal da indústria farmacêutica teve. Mas, assim, principalmente a casa que eu estou hoje, a postura que eles tiveram foi sensacional, né? O interessante é que a opinião, ela não vem de cima para baixo, ela vai de baixo para cima e para ficar bom para todo mundo. O pessoal que está no campo, até o pessoal de sede, diretor e etc, etc.
Então, eu falo assim, a profissão é sensacional. É uma profissão que eu, por enquanto, e assim, durante muito tempo, quero continuar com esse pensamento de não sair. Que bom, que bom. E ainda a oportunidade de já começar numa linha especialista, né, Vini? E assim, quando você começa numa linha que todo mundo se espelha naquela linha e quer alcançar aquela linha, é mais difícil do que você fazer um trabalho de subida, né, de crescente. O manter aquela coisa linear é mais difícil de você crescer. Então, você é visto com outros olhos, né? A gente encontra vários colegas de profissões e você é visto com outros olhos. Poxa, o cara entrou na onde que eu tô hoje. Então, todo mundo olha, né? Então, é bastante gratificante. De primeiro, tá podendo entrar eu hoje classifico a maior casa dentro do segmento que eu tô. Que legal, né? Já entrou na líder de mercado, já entrou arrebentando. É, A Dermato é maravilhosa, né? Eu sou suspeita para dizer. é, exatamente. Você tem anos de profissão em linha dermato, né? Até porque todo mundo que você fala em Liege aqui em Ribeirão Preto conhece. Tanto médicos quanto os propagandistas, principalmente mais antigos, né? Porque a gente sabe que teve muitas casas se renovaram, vieram pessoas novas, mas os que mais antigos, todo mundo conhece, mas os médicos principalmente. Falou mal da Liege ali dentro, tem médico que até briga, fala, mas você tá falando mal de uma pessoa aí que a gente tem um relacionamento. E a Liege sabe disso. Ai, que lindo. Eu tenho muita saudade deles. Eu acompanho sempre, né, pelas redes sociais, encontro no mercado. Ai, vem, abraça. Agora não, né? Porque não dá nem para me chegar perto, mas sempre foi assim, graças a Deus. E isso me deixa muito feliz em saber. Ô, Vini, e para essa galerinha que está pensando se vale a pena ou não investir na transição de carreira, ter uma ajuda especializada aí para acelerar esse processo, o que você diz para essas pessoas? Eu falo para não perder tempo. Assim, foi que nem o vídeo que eu fiz, né? Não perde tempo. Se você tem um objetivo, se o seu objetivo é realmente esse, todo investimento que você faz para você é o melhor investimento que você faz. Né? A gente tem que aprender a investir em nós mesmos e parar de investir em casa, em carro, porque se a gente investe em nós, a gente vai dar o resultado e casa, carros, bens materiais vêm do fruto do nosso resultado. Então, se o objetivo é ser propagandista, tá aqui a melhor pessoa para poder conduzir. Tá? Eu não falo isso porque puxar saco, não. Eu tenho conheço outras pessoas dentro da indústria farmacêutica, mentores da indústria farmacêutica que são excelentes. Mas o curso é completo. Eu vi que hoje você tem um trabalho de mentoria aí com o Elber. Tem um outro trabalho que é feito com outra pessoa que você falou aí. Oratória. Oratória, que é algo extremamente utilizado, certo? Uma comunicação clara, objetiva, você saber passar a mensagem, os laboratórios procuram isso. E para quem quer esse tipo de carreira, é um curso completo, né? Você tem uma pessoa com anos de experiência, você tem outra pessoa que dá um curso de PNL, aí, de programação neurolinguística aí, excelente. Você tem uma pessoa que dá uma oratória legal, que é o que a gente precisa no dia a dia. Né? Você entra nos consultórios, nem sempre você vai ter tempo para poder explicar, para poder detalhar e tal, então você tem que ter aquele feeling. Então, para quem tem o objetivo hoje, que nem eu tive, né? Porque agora, graças a Deus, consegui entrar. Mas para quem tem o mesmo objetivo, não perde tempo. Invista, mas invista em você, porque o resto vem por consequência do seu trabalho. E a indústria farmacêutica é só você colocar lá no Google lá e ver o crescimento. Esse ano vai crescer pouco, vai crescer 2%, 3%, não vai ser 10%, 12%, 15%.
e nem via crescendo. Mas é crescimento, enquanto outros mercados estão caindo em crescimento, a indústria vai levantando. Então, não perde tempo. O Close-Up, né? O relatório do Close-Up, que fechou, agora está fechando junho, mas o último que fechou é maio. E o crescimento em mate foi de 13%, mesmo com abril e maio de pandemia, de tudo fechado, porque é uma crise na área da saúde, né? Então, muitos medicamentos cresceram muito, né? Vendeu muito. Então, a indústria está em ascensão. Claro que há um equilíbrio, né? Tem linhas que estão vendendo muito, outras linhas que estão vendendo menos, depende da necessidade da população nesse momento. Mas a indústria como um todo cresce muito, né? E não vai deixar de cair, porque ela é a última que sente a crise, é a primeira que sai, né? Então, se ela chegar a sentir essa crise, ela vai sentir de leve e vai continuar. Todos os gestores que eu falei na Semana da Alta Gestão, eu fiz a pergunta, né? Como que vai ser a questão das contratações nesse período? É vida que segue? É vida que segue, tem um monte de vaga congelada. A gente está só esperando poder pôr o pé na rua para finalizar essas vagas, essas posições, para colocar a gente para trabalhar. Que a gente vai precisar fazer 12 meses em 6. Né? Então... tem, por exemplo, tem muito laboratório hoje fazendo banco de dados para 2, 3 meses, já trazendo, fazendo entrevistas, congelando para 2, 3 meses, que eu já escutei falar aí. Então, é uma coisa para o pessoal se ligar, né? Vai esperar 2, 3 meses? E esse pessoal que já está fazendo entrevista daqui 2, 3 meses, abriu vaga não sei na onde. Mas ele já tem gente que tem para contratar, já tem gente escolhida. Vai esperar? É aquela questão. Oportunidade é uma vez só, certo? E assim, o pessoal sabe que é um mercado que hoje é concorrido, tá? Não é qualquer um que entra, eu vou lá porque eu sou amigo do fulano, o fulano me indicou. Não é mais assim. Não é mais assim em tudo. Hoje mudou muita coisa em todos os mercados. Mas o mercado de propaganda, ele é concorrido, tá? Tem uma remuneração muito boa, né? Depois a Liege entra nessa questão, mas eu já vou falando. E assim, as oportunidades, né? Se não fosse essa pandemia, eu ia conhecer lugares que eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Entendeu? Então, assim, as oportunidades. Eu ia para muito lugar. Mas mesmo assim, está sendo proveitoso. A gente está num momento desafiador, mas a gente está aprendendo a se reinventar novamente, desaprender e aprender, né? Então, mas as oportunidades que a indústria traz de você conhecer lugares diferentes, lugares que, poxa, você ia demorar um tempo para você chegar lá, é algo a mais, coisa. E não só isso, carro da empresa, benefícios e tal, que a indústria farmacêutica traz, que se você for colocar na ponta do lápis tudo isso, dá um salário que muita gente não tem. Então, da população brasileira não tem, que muitos grandes cargos em outras companhias também não tem. Né? Então... Exatamente. Eu posso falar porque eu venho de um mercado que era bem remunerado, né? Mas, por questão pessoal, não estava legal para mim. Procurei um mercado e me encontrei. E assim, por que eu me encontrei? Por tudo que eu falei, e lógico, a gente não vive só de amor, né? A gente precisa, e assim, eu sou suspeito a falar, né? Eu entrei, o conselho é hoje não perder tempo, o telefone está aqui, chama a Liege no particular, ela vai te explicar e tal. O pessoal não perde tempo. Entra lá, faz a inscrição, pode ser que o seu resultado venha aqui igual o meu, umas semanas aí, um mês, 2 meses, rapidinho, ou pode ser que demore um pouco mais, porque a gente está num momento mais turbulento, mas se você se empenhar e se for isso realmente que você quer, você colocar isso como prioridade, vem. Né? Isso é nítido. A oportunidade vem para quem está preparado, né?
Exatamente. Vini, muito obrigada, de verdade. É muito estimulante, né, ouvir tudo isso. Obrigada mesmo pelo seu tempo. E o que você precisar, independente se você já está na indústria, apertou alguma coisa ali? Não, claro. Isso sem dúvida. E eu igualmente, eu fico à disposição. O pessoal que quiser me chamar no LinkedIn, perguntar como que é e tal. Só de dia, assim, que agora, né, a gente começou, já tá na ativa aí, diferente do que era, mas a gente tá trabalhando, faz um trabalho hoje meio período remoto e meio período presencial. Mas, às vezes não dá para dar a devida atenção, mas o pessoal que quiser me chamar no LinkedIn, tem uma dúvida, o que você acha? Até o pessoal que está em dúvida hoje aí, de estar fechando com o curso com a Liege, pode me chamar aí. Eu posso comprovar que funciona, entendeu? Fora, eu sei que você mais do que eu, mas eu posso comprovar que funciona e posso mandar vários alunos que fizeram por si só junto com você. Então, fico à disposição. Muito obrigada, Vini. Um beijão. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que fofo, Vini, né? Eu tô vendo aqui um comentário da Ana Gláucia. Ele não vai falar o nome da casa, não por egoísmo. Ele não vai falar o nome da casa por compliance, por regras de proteção a ele, tá? Então, é só por esse motivo, tá bom? Agora a gente tem um grande convidado, meu querido Elber, que a gente vai falar de inteligência emocional. Elber, nas entrevistas é o que faz toda a diferença. Chamando ele aqui. Que bacana. Para quem quiser procurar o Vini, é Vinícius Tostes, tá? E aí, meu querido amigo? Você tá joia? Eu tô bem, e você? Graças a Deus, tô ótimo. Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Tinha tempo já que eu não dava um oi aqui. Não é verdade. A gente fala muito fora, né? Mas em live faz um tempinho já que a gente não fazia, né? Exatamente. Eu não sei o que está acontecendo com o meu telefone, cara, mas ele fica... ele não me pega ao vivo, sabe? Eu só fico sem que eu tô aí. Se eu não tiver muito afim no meio da câmera, você me avisa para eu poder me colocar, tá bom? Tá bom. Eu não descobri ainda por que isso acontece com o meu telefone. Mas acontece, tá tudo bem. Não, tá tudo certo. E aí, meu bem, vamos falar de inteligência emocional em entrevista, né? Porque tem muita gente que acaba não aproveitando, não tendo o melhor aproveitamento que poderia ter numa entrevista, porque não consegue controlar o emocional. Exatamente, né? Uma coisinha um detalhezinho tão pequeno assim, mas que faz muita diferença, né, na vida da pessoa. Eu estava vendo o Vinícius falando aí, é muito legal, porque eu tenho compartilhado, antes de responder sua pergunta, aliás, alguns alunos que foram aprovados em processos, mas que ainda não foram chamados por causa dessa situação que a gente está hoje. Uhum. Quando eles vêm falando comigo, eu falo com eles assim, respira, controle-se, inteligência emocional. Você está trabalhando comigo inteligência emocional, então aprenda a colocar em prática. Porque num momento como esse, a pessoa pode colocar tudo a perder por um afoito, um momento emocional ali desfavorável, e fica pegando demais no pé aí do recrutador ou do gestor, e o cara já vai ficar com uma impressão ruim de uma pessoa que foi já aprovada para um processo. Então, o primeiro conselho, para você que já foi aprovado, pisa no freio, tranquiliza o coração, respira fundo e aguenta firme. Sua hora vai chegar, você já foi aprovado, o mais difícil, você já passou por ele, então agora é acalmar só. Não vai se queimar agora, né? Agora que já passou, né? Mas então, Liege, a respeito agora da entrevista, né? Boa noite a todo mundo aí, muita gente aí, meus alunos aí de mentoria, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Não sei como enjoam da minha cara, né? Porque já tiveram comigo ontem quase 2h30. Estão aqui de novo para me ouvir, então cuidado para não enjoar de mim, viu, pessoal? Por favor. Mas é extremamente importante, Liege, porque a inteligência emocional, muitas das pessoas elas confundem achando que inteligência emocional é só o aspecto, né, do controle emocional. Mas ela vai muito mais além do que simplesmente
me gerenciar emocionalmente. Então, começa com o autoconhecimento alto. Então, no processo de entrevista, se eu não me conheço, eu não vou falar o meu melhor. As pessoas ficam brigando entre si muitas vezes, o meu currículo, mas você é muito mais do que o seu currículo. O seu currículo é apenas uma fotografia de uma parte de quem é você. Se você não consegue explorar isso no processo de entrevista, você simplesmente vai se perder no processo. Então, é fundamental o autoconhecimento na inteligência emocional também, e no processo de entrevista do mesmo modo. A pessoa precisa, para saber explorar isso com o recrutador, com o gestor que estiver fazendo a entrevista. E também preciso conhecer uma outra área que as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Que é falar sobre as áreas de oportunidade. Algumas pessoas chamam de defeito, outras de área lacuna de oportunidade, independente de como você chame. Exatamente. É aquela pitadinha que ainda falta e que você precisa desenvolver para poder sair melhor no processo de entrevista. Então, a inteligência emocional também é isso. Eu preciso saber falar. As pesquisas revelam que aquelas pessoas que têm uma inteligência emocional mais apurada, elas têm muita facilidade em falar das suas áreas de oportunidade. Porque para ela já deixou de ser um tabu e se tornou simplesmente uma área que ela precisa desenvolver. Então, quando a gente quebra isso aí e traz para esse lado, fica muito mais fácil. Porque aí nós entramos em outro aspecto da inteligência emocional, que é muitas vezes a crença que eu tenho de falar mal de mim, né? Eu não consigo. Eu fico lutando contra eu mesmo num processo de entrevista, sendo que o recrutador e o gestor não estão procurando o Superman, não estão procurando a Mulher Maravilha, estão procurando uma pessoa capacitada para atender os requisitos que a vaga precisa. Então, saiba que você é passível de erro como qualquer um de nós. Então, tire esse peso e vai mais leve para o processo que vai te fazer bem. Depois que eu gerencio as minhas emoções no processo de entrevista, consigo me controlar, falar sem gaguejar, sem ratear o motor, como a gente brinca aqui. Eu vou começar a me interagir melhor com a outra pessoa. E como que eu faço isso? Me comunicando melhor não verbalmente, né? As pessoas têm a dificuldade de interpretar alguns sinais porque nunca treinaram, simplesmente porque nunca participou de um treino. Então, aí eu começo. Se eu fiz esse dever de casa, da autoconsciência bem feita, gerir minhas emoções ali tranquilamente, estou me comunicando, o quarto passo, que é a gestão de relacionamento, acontece naturalmente, não precisa de estresse nenhum, é só deixar rolar, que aí é correr para o abraço e comemorar a vaga depois. Que coisa boa, hein? E justamente porque eu percebo, Elber, assim, que durante o processo de desenvolvimento do profissional, a gente trabalha muito a questão das hard skills, né, de conhecer a função, de conhecer o que é uma propaganda, de tudo que envolve a propaganda, né, tudo que envolve o trabalho em si, os desafios, as ferramentas, né? Então, tudo isso é uma parte extremamente importante, mas que precisa desse complemento, né, para a entrevista, tanto que eu já coloquei a análise, né, um alinhamento individual das respostas para ajudar os profissionais a se entenderem melhor, entenderem um pouquinho melhor a história e conseguir contar ela de maneira objetiva. Mas não adianta a gente colocar todo esse alicerce se chega na hora H, a coisa não anda, né? A coisa não vai, a emoção toma conta, existe a dificuldade de falar de si, existe a dificuldade de ter uma fala clara e objetiva, e aí um excelente candidato muitas vezes pode ficar escondido atrás disso tudo, né? Exatamente, porque quanto mais a gente não se habitua a lidar com as nossas emoções, porque um dos conceitos básicos da inteligência emocional é onde está a minha emoção, onde está a minha atenção, ali está a minha emoção. Então, se eu estou focando muito no negativo, consequentemente eu vou estar carregando uma emoção negativa que vai me fazer mal no processo como ele. Eu já tenho uma carga emocional alta, uma ansiedade alta, por causa do meu objetivo de saber que eu estou sendo avaliado. Então, se eu coloco mais peso ainda numa situação como essa, eu estou me prejudicando sem perceber. Então, eu preciso me tranquilizar. E outra coisa que acontece, o aspecto do sequestro emocional. A pessoa vai, emocionalmente, ela tem um sequestro emocional e dá um apagão nela, ela não consegue falar o que ela se planejou. Ou então, ela vai, muitas vezes, já aconteceu comigo, de entrar num embate, de uma discussão desnecessária, ou vai demonstrar uma certa raiva, vai fugir. Então, tipo assim, é preciso um treino bem específico sobre isso, né? Então, eu e a Fran, como para aqueles que fecharem hoje, vão ter essa aula com a gente aí para a gente poder ajudar vocês a lidarem com as emoções no processo de entrevista. A Fran é recrutadora.
Eu trabalho em inteligência emocional, então a gente casou um produto para trazer aqui que vai potencializar a sua participação no processo de entrevista. E muitas vezes as pessoas acham que são coisas mirabolantes, mas são coisas que são simples, mas que a gente precisa de um olhar de fora, de quem tem bagagem, de quem tem experiência, de quem tem conhecimento da metodologia para te ajudar e conseguir realmente passar por isso, né? Então, no processo de entrevista, eu preciso muito me preparar antecipadamente. Eu não posso deixar... Eu já cansei de chegar a pessoa assim... Agora, uma hora dessa, 8h30 da noite, amanhã eu tenho uma entrevista 9 horas da manhã, o que você pode fazer por mim? Eu posso rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso por você e pedir Deus para dar muita luz para você, porque é a única coisa que nesse momento eu vou conseguir. Você tem que se capacitar antes. Rápido, né? Exato. Então, o Vinícius falou uma coisa muito importante. A capacitação ela tem que acontecer antes. Eu não posso esperar receber um telefonema de um recrutador, um telefonema de um gestor marcando uma entrevista para eu poder querer me capacitar. Eu já vou colocar uma carga emocional maior de novo, sem necessidade dela. Então, eu preciso antecipar esses problemas. Eu preciso entender que a inteligência emocional é uma habilidade que é desenvolvida paulatinamente. Eu não desenvolvo ela de um dia para o outro. Eu preciso criar. Eu posso até mudar, mas eu tenho que criar toda uma carga emocional por trás que muitas vezes eu não vou conseguir. Então, prepare-se emocionalmente com antecedência para o que vocês estão desafiando. E depois que vocês entrarem na indústria, vocês vão precisar mais ainda de inteligência emocional. Não só dos conhecimentos técnicos, como você falou. Porque o que acontece é que a inteligência emocional ela potencializa. Você não tem que desenvolver só um ou só o outro. Você tem que desenvolver os dois. Porque é nesse casamento, hard skills com soft skills, é que você vai se tornar um profissional melhor. E é somente assim que você vai ter uma performance melhor. Exatamente. Eu quero aproveitar para falar para o pessoal, quem tiver dúvida, manda a dúvida aqui embaixo, no quadradinho com a interrogação, porque ali a pergunta fica parada, ela não sai dos comentários, né? Então, a gente vai conseguir responder conforme a gente vai usando aqui, né, o espaço dentro do que vocês querem saber. E manda o aviãozinho também para quem ainda não chegou, né, para não perder essas dicas, que a gente vai dar umas dicas muito importantes de como conseguir lidar com tudo isso durante uma entrevista. Quero falar oi e boa noite para a Fran, que a Fran está aqui também com a gente. Fran, beijo grande, Fran, minha querida Fran. E agradecer por esse produto híbrido super top, novinho em folha, que foi criado especialmente para os alunos que vão entrar até hoje às 23h59 na família Receita. Exatamente. Corre, aproveita, porque não é toda hora que a oportunidade dessa bate na porta, não. O curso, aliás, já não é todo mês que ele abre, então já é um detalhe. Você já não tem todo mês querendo entrar, você não vai conseguir. Então, se você tem essa oportunidade e perde ela ainda, aí já era. Mandar um beijo especial também pro pessoal Falar para o pessoal do YouTube, LinkedIn, que a gente está transmitindo também. Então, quem tiver dúvida aí nessas outras plataformas, primeiro, boa noite para vocês que estão aí pelo YouTube. E pode mandar também as perguntas, que hoje eu estou até com o telefone da Galega aqui, ó, para pegar as perguntas. Ixi, tá com o telefone da Galega? Ela vai mandar aqui, ó. Pois é, se tiver pergunta, pessoal, mande aí. Deixa eu mandar um beijo especial para minha turma de mentoria aqui, as duas turmas de mentoria aí, a turma 1 e a turma 2. Pessoal daí de Recife, é um pessoal que eu aprendi a gostar demais, viu? O pessoal com sotaquezinho gostoso. Exatamente. Eu liguei na televisão aqui para ver se eu estou centralizado aqui no computador, porque eu estava com medo de estar assim, só uma parte de mim aparecendo. Não, você está bem, tá normal. Qualquer coisa eu te falo. E os T6, né, que estão aqui, todo mundo empolgadíssimo, né? Sejam todos muito bem-vindos à família Receita, os T6 que estão aqui na live. Exatamente. Os T6 que ainda não viraram T6, mas vão virar até o final da noite. Pois é, já tem aluna minha de mentoria que já fez inscrição, falou assim, eu não perco por nada. Ela já entrou e já está inscrita já vi ela já mandou uma mensagem hoje falando que já está inscrita. Ai, coisa então, boa. pessoal, se tem dúvida, manda aí, porque eu quero responder perguntas. Tá chegando a gente já se fala muito, né, Liege? Então a gente tem o nosso momento, a gente precisa conversar aqui na frente para atrapalhar o pessoal de ter as dúvidas tiradas agora, não. Se deixar... Consegue ler a pergunta aí? Conseguir. O Tchê
Tia da minha turma 2 de mentoria. Abraço, tia. Como receber feedback sem querer, depois se atirar na frente de um carro? Como assim, cara? Muito mais claro. Recebe um feedback, às vezes, que não é tão positivo, quer se jogar na frente de um carro. A questão é a seguinte, eu tenho que ter a consciência que eu vou receber sims e nãos na minha vida. O não é uma coisa natural e a gente tem que saber lidar com ele com mais naturalidade. Porque o que acontece? Antes você ter o não do que você ficar fantasiando na sua cabeça e criando mais expectativa que depois vai gerar mais frustração. Porque quanto mais eu alimento isso, mais eu estou gerando uma expectativa de que vai dar certo. Então, eu prefiro o não rápido do que o não demorado, sabe? Porque eu vou ficar remoendo expectativa e pode me gerar uma frustração tão grande que, consequentemente, se acontecer com consequências 1, 2, 3 vezes, ela pode criar uma crença em mim e me atrapalhar depois numa entrevista, porque vai baixar a minha motivação, a minha confiança. E uma confiança no processo de entrevista é fundamental. Porque se eu não transmito aquilo para quem eu estou conversando, confiança nas minhas habilidades, nas minhas experiências, você não vai conseguir. Então, você precisa fazer um treinamento antes para poder conseguir passar isso de maneira natural para as pessoas, né? Então, é fundamental. Então, Tchê, não se sinta mal com o não. O não simplesmente é mais um não que está te aproximando do seu sim. Então, o não é um sim mais próximo que está chegando para ti. Ressignifica isso que vai ficar mais fácil. Com certeza. E juntando isso, vem aqui a pergunta do Júnior Walter. Agora tem que pôr o óculos pelo João, não estou enxergando, não. Pior pergunta para falar falar dos seus pontos fracos. Seus pontos fracos. É porque você ainda está levando para o lado pessoal, Walter. Porque você está levando para a pessoalidade, cara. Então, tira isso, tira o foco e vê o profissional que você é e o que você precisa amadurecer. Todos nós temos áreas para amadurecer. Não é só você, não só eu, não é só a Légia, é todos nós. Uhum. Então, tenha mais leveza com você. Normalmente a pessoa que é muito crítica com ela tem uma certa dificuldade de falar dos pontos fracos, porque ela acha que ela vai estar se diminuindo. Então, vai com naturalidade, o importante é você se conhecer, entender qual o ponto de desenvolvimento que você tem ele hoje, que você vai tratar numa entrevista de emprego, de modo que você não se exponha. Porque se você é desorganizado e você chega num processo de entrevista para representante, para vaga propaganda e fala desorganizado, já acabou ali. Porque como que você é desorganizado, a função exige muito de organização. Então você tem que entender até mesmo como dizer algo que vai se encaixar. E principalmente, você está fazendo algo, o que você está fazendo para fortalecer esse ponto, essa lacuna que você tem, esse ponto de desenvolvimento. Isso é mais importante do que a resposta. Porque se você encontra meios, você está encontrando meios de se capacitar e se tornar um profissional melhor, tranquilamente o recrutador vai sentir isso e você vai se sair muito bem. Então, fique em paz, acalma o coração. Uma das questões, né, que os recrutadores eles fazem essa pergunta, eles querem saber, na verdade, eles não querem saber o seu defeito propriamente dito. Eles querem saber se você tem autoconhecimento e maturidade o suficiente para conhecer os pontos em que você pode melhorar e tem tranquilidade para falar sobre isso. Maturidade mesmo. Saber como isso afeta o seu dia, né, como isso afeta o seu dia a dia, o seu trabalho, e o que você tem feito para conseguir melhorar isso. Então, isso mostra conhecimento, maturidade, autogestão e protagonismo, né? Então, são 4 características, habilidades muito, muito importantes. E quando simplesmente você conseguir falar com tranquilidade e naturalidade sobre os seus pontos de oportunidade, você já está mostrando que tem muitas outras competências importantes. Exatamente. Na inteligência emocional, a gente fala que uma pessoa que é emocionalmente inteligente, ela fala com tanta naturalidade isso, que o recrutador sente confiança nela, até quando ela está falando das áreas de oportunidade nela. Porque é tão natural isso, ela sabe lidar tão bem com isso, e ela já está desenvolvendo que deixa de ser um bicho-papão e se torna apenas um comentário. A gente pode levar até com um certo humor, né? Exatamente, mas tem que ser, exatamente. Vai acontecer, né? Dica de livro, eu vou te indicar 2 livros que eu gosto. Um, porque todos nós temos uma vozinha que fica no canto do nosso ouvido, nos diminuindo, que é fruto do nosso subconsciente, das nossas experiências, que fugiu o nome do livro, calma aí. Dominando a Voz Interior, de Blair Singer.
É um autor americano que nem todo mundo conhece aqui no Brasil, mas um autor fantástico. Então, eu recomendo esse livro. E outro livro também para favorecer isso aí, não diretamente ligado à inteligência emocional, é o Mindset, da Carol Dweck. Dweck ou Dweck? Dweck. É Dweck mesmo. Então, os dois livros. Como? Tem eles aí na estante? Tem, todos dois. Então mostra. Daí é mais fácil eles verem a capinha. Esse daqui é o Dominando a Voz Interior, do Blair Singer. Esse aqui é o Mindset, da Carol Dweck. 2 livros muito bons, que vai te ajudar muito, exatamente. Esse aqui poucas pessoas do Brasil conhecem, aliás, mas é um livro extraordinário, fabuloso, e que ele ensina 21 técnicas para você vencer essa voz interior que te abala tanto. Então é um livro que te ajuda muito a ganhar mais confiança, a desenvolver isso. Eu não recomendo, inicialmente, as pessoas lerem o Inteligência Emocional do Goleman, porque é um livro muito técnico, nem dos meus alunos eu recomendo. Porque por ser um livro muito técnico, ele é cansativo. Então, até para quem é da área, ele é um pouco assim, a leitura é difícil, você não consegue desenvolvê-la com muita velocidade. Então, eu não recomendo muito, tá? Mas esses 2 aí são extraordinários, vão te ajudar sobremaneiras aí, Thiago. Que legal. Tem uma pergunta aqui lá do YouTube, Elber. Deixa eu abrir aqui. Gente, o que chega de mensagem no celular dessa Larissa, só eu tô sentindo aqui. A cadeira não para só de tremer. A causa. Do Paulo César, de Mota Sá. Como eu faço para controlar o meu emocional na hora da entrevista? A primeira coisa que você tem que fazer é... Qual o nome dele? É Paulo César. Paulo César. Paulo César, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é se conhecer. Porque as emoções, elas se refletem em você primeiramente no seu corpo fisiologicamente. Então, se você está nervoso, é uma palpitação que você não está percebendo no seu coração, é um suor na mão, um suor na testa. Eu tenho a testa grande, né, pela falta do cabelo. A voz fica um pouco trêmula, mais devagar. Você sente um tremor nas pernas, as pernas ficam mais inquietas. Então, você tem que estar atento aos sinais do seu corpo. Cada um de nós tem um protocolo, porque cada um de nós somos únicos. Então, não tem uma regra que funciona para todo mundo. Você vai conseguir os sinais e entender. Então, a partir do momento em que você entende os sinais, você muda a sua comunicação. Porque se você está ficando com medo, há uma tendência de você retrair o seu corpo e ir se fechando, sem você perceber. É inconsciente, involuntário. Então, quando você percebe esses sinais, você vai mudar sua postura, você vai estufar seu peito, você vai olhar para o rosto, para o olhar do recrutador, vai interagir mais com ele não verbalmente, porque tudo isso vai demonstrar para ele que você não está nervoso. Então, você vai ganhando confiança nele. E outra coisa que vai te dar essa tranquilidade é treino, é se capacitar para a entrevista. Porque se você não se preparar, a Sabrina está falando, não está vendo meu rosto. O que aconteceu, Sabrina? A pergunta na frente. Mas preocupa, você não está perdendo muita coisa, não. Fique em paz. Mas você precisa se preparar antes. Porque quando você se prepara, aí você se sente mais confiante na hora da entrevista. E você não precisa fazer uma entrevista na frente do espelho, você pode fazer, se você tiver a oportunidade de fazer na frente do espelho, melhor ainda que você corrige algumas posturas. Mas você pode fazer deitado mentalmente, porque o seu cérebro não vai saber diferenciar o que é real do que é imaginado. Então, independente da forma como você faz, o seu cérebro vai buscar nessa memória depois e vai ficar muito mais fácil de você, na hora, ir para cima e dar o seu melhor lá. Acho que o pessoal está pedindo um negócio do livro aqui, Liege. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Esse daqui. Mostra mais para cima. Assim? Isso. Dominando a Voz Interior, Blair Singer. Esse aqui, provavelmente, você só vai encontrar ele na Amazon. Não é fazendo propaganda, não ganho nada para falar dele. Mas, infelizmente, tem uma dificuldade muito grande de falar. E o outro, esse aqui, ó. Mindset, Carol Dweck. Esse aqui é um best-seller. Muita gente já leu. Quem não leu ainda está perdendo tempo. Aproveite. Compre na Amazon. Compre os 2 que vai ter frete grátis, né? Aí já não tem que pagar o frete. Oi, Elber. A Simone está aqui perguntando, né, que quando a gente não passa num processo seletivo e não tem o feedback, a gente pode, depois de um tempo, entrar em contato com o gestor e solicitar esse feedback? Se você tem um acesso a esse gestor de maneira, ele te passou o contato dele, eu acho que eu não vejo problema. A grande questão é que muitas pessoas não controlam-se emocionalmente, ficam tão ansiosas que começam a mandar para ele parecendo que está querendo sair com ele.
Então você tem que ter o discernimento do que pode e o que não pode. Mandar uma mensagem depois de uns 15, 20 dias que você participou de uma entrevista e não recebeu um feedback, legal, tranquilo. Para saber como está o processo, como que ele está andando ainda, tudo bem. Agora, se passou 1 mês, 2 meses, não aconteceu nada, desencana e parte para o próximo. Ficar sofrendo por algo que já passou. Uma questão de compliance em relação ao feedback do desempenho do candidato. Né? Isso é uma questão bastante complexa. Ela está falando feedback desse aspecto, eu tinha entendido o feedback da vaga, mas se aí realmente aí é outros 500. Aí você tem que ter um relacionamento ainda maior para poder ter essa liberdade de chegar para ele. Porque eu já dei para algumas pessoas mais de uma maneira de querer ajudar do que outra coisa. Eu não aconselho fazer isso. Eu acho que é ser um pouco invasivo demais e pode acabar voltando contra você. Então, se eu te der um conselho, é que busque com outras pessoas. Se você fizer uma autorreflexão, você vai já encontrar várias e várias situações em que você foi bem e você foi mal. Então, eu sempre dou um conselho. Pega um caderninho, faz um risco no meio, um risco assim, escreve assim, pontos positivos, pontos negativos. Depois, no processo de entrevista, fala tudo que você foi bem e aquilo que você não foi tão bem e que não ficou tão claro, que deixou um pouco dúbio. E depois disso aí, você, na próxima entrevista, você faz um review ali, vê daquilo que você não foi tão bem, potencializa o que já foi bem e você vai ser muito melhor. Se você deixar para sua memória, simplesmente vai ficar esquecido e você não vai conseguir resgatar tudo isso aí. Oi, Elber, tem uma pergunta bem legal aqui do Manuel. Né? Quais são os principais sinais de inteligência emocional que os recrutadores observam? Os recrutadores e os gestores? Olha, aí você entrou numa ponta interessante, porque o que mais o gestor... Porque a questão é a seguinte, o conceito de inteligência emocional é um conceito ainda muito raso no Brasil. Infelizmente, as pessoas falam de inteligência emocional sempre colocando como foco o aspecto do controle das emoções. E como eu falei, ele é muito mais amplo. Então, o que acontece muitas vezes é que, eu falo com vocês porque toda vez que eu vou dar um treinamento eu pergunto, o que vocês acham que é inteligência emocional? Em 95% das vezes a pessoa coloca o controle emocional, nunca coloca os outros aspectos. Então, provavelmente, o gestor vai estar avaliando isso. Ele sabe que você tem uma certa pressão, um nível de tensão, um nível de estresse alto, porque você vai estar produzindo ali, se você não se preparou, alguns hormônios dentro de você, vai ter uma descarga de hormônios que vai te tendencionar a ficar mais nervoso. Exatamente. Então, há uma tendência natural a isso acontecer, de você se sentir um pouco seguro. Então, o que você precisa ali é falar com convicção o que você tem para poder dizer, para responder as perguntas que ele tem. Quem está conduzindo o processo é o gestor. Então, respeite ele. Lógico que você pode fazer perguntas, mas tem um momento certo para isso. Porque senão, deixa de ser uma entrevista e é um diálogo. Então, você pode o quê? Direcionar para aquilo que você quer. Para a área que você quer valorizar, para tentar dissipar alguma coisa ali de daqueles pontos cegos que você tem na sua carreira, que todos nós temos, né? Então, o maior que eu acho que ele vai avaliar você, que eu vejo que ele vai avaliar você é justamente o seu controle emocional num momento como esse. Como você se porta sob pressão. Porque poucas pessoas conseguem ter um controle mais assertivo num momento como esse. Normalmente há uma tendência a você eles se perder. normalmente fazem algumas perguntas ou algumas colocações que é justamente para provocar o candidato, para saber como que ele vai reagir a isso. Né? Então, coloca literalmente, às vezes, contra a parede, né? Tipo, faz perguntas para, e aí, o que você faria? Tudo para saber se você se desestabiliza, se você realmente está ensaiado, né? Se você está afiado, exato, porque tem muita gente que ensina hoje a participar de processo, então muitas vezes o cara está muito ali, né? Muito certinho demais, seguindo o script, então você tem que ser natural também. Então, a sua resposta, não uma resposta padronizada. Exatamente. Né? E quando você pode ter um direcionamento. Ele vai tentar te colocar encurralado, mas você vai sair sempre com tranquilidade. Exatamente. É um seu discurso. Exatamente. Então, uma técnica que eu ensino para vocês aqui, se acontecer algo assim, que é uma técnica de vendas, mas funciona também, porque isso não deixa de ser uma venda. Você está se vendendo para uma pessoa se mostrar interessada e querer te contratar. Então, também é um processo de vendas.
Então, o que eu te aconselho? Utilize uma técnica que é a técnica da respiração e também de perguntas. Quando te fizer uma pergunta que é um pouco assim, indo naquela zona, naquele calcanhar de Aquiles seu, devolva a pergunta de uma maneira inteligente. Então, assim, Liege, eu não entendi bem o que você quis dizer, você poderia ser mais claro na sua pergunta? E na mesma hora começa a respirar, oxigênio o seu cérebro, manda oxigênio para o cérebro para inibir o emocional ali, você ter uma ponta de racionalidade nessa hora. Então, respira, respirações fundas e soltando, sem a pessoa perceber também, né? Aquelas assim, igual a gente faz em alguns exercícios, não. De maneira natural, respira, oxigena seu cérebro, você vai ter o tempo para ele refazer a pergunta novamente e você poder respondê-la. Então, é uma técnica de venda que funciona muito em momentos de tensão alta. Exatamente. Às vezes a gente pode repetir, né, a pergunta também, em vez de pedir para o recrutador repetir, você fala assim, só para ver se eu entendi, você quer saber isso. Enquanto você reforça a pergunta, você, no segundo plano, está pensando na resposta. Eu também costumo... Exatamente. Se você tiver um condicionamento para isso, funciona também. A questão é se você não se condicionou a falar uma coisa e pensar ao mesmo tempo, aí lascou, porque você vai se enrolar completamente. Aí vai sair pior, vai fazer um remendo que vai ficar pior. Então, isso demanda técnica e treino, né? Exatamente. É a autocapacidade de sair de uma saia justa, né? Uhum. E a Lohane, ela está aqui perguntando, a Lohane já é T6, já é RPT6. Ela está pedindo para que a gente conte mais sobre como vai ser o treinamento com você e com a Fran. Surpresa, Lohane. Você vai ter que esperar para ele acontecer. A gente não pode falar essas coisas assim. Brincadeira, a gente vai fazer um mix de inteligência emocional e treinamento daquilo que eu e a Fran temos como experiência e conhecimento para poder ajudá-los a se postarem melhor no processo de entrevista. Então, vai ser uma coisa mais didática e dinâmica do que dois falando, né? Eu e ela só conversando. A gente vai fazer alguma coisa bem legal aí para ajudar vocês a se saírem ainda melhor no processo de entrevista, que as dicas que, aliás, já dá. A gente vai potencializar a base que já tem para vocês voarem e conquistarem a sua vaga. Pode confiar que vai ser um negócio legal. Se diferenciar. Exatamente. Fique em paz que vai ser um negócio legal. Pode confiar. Eu não tenho dúvida. Eu tenho vários alunos meus que são mentorados seus e que gostam e super indicam. Eles estão aqui falando, né? Pois é. Eu não estou conseguindo ler, que eu estou um pouquinho longe do telefone. Uhum. Mas eu sei que depois eles vão dar um feedback completo. A live inteira, né? E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, porque a Fran, ela é especialista em recrutamento e seleção para a indústria, então ela conhece muito bem o que se espera do outro lado. Então, vai dar para fazer simulação, né? Vai dar para colocar várias saias justas e como sair delas, né? Vai ter muito conteúdo que vai realmente clarear para você mudar o seu nível de jogo e vai te transformar num candidato muito preparado para os processos. Exatamente. E eu tenho certeza que a galera que se dedicar ao curso e se dedicar a esse treinamento não vai ter que fazer 2 entrevistas. Exatamente, porque na verdade, num processo de entrevista, deixa eu só mandar um abraço aqui para a Andréia. Tá pedindo aqui, eu mando um alô aqui para Montes Claros, a cidade que eu morei 15 anos, que eu sou apaixonado com ela, então um alô, meus 2 filhos nasceram aí, então direto eu tô aí comendo a carninha de sol, tomando a cervejinha com meu sogro, com meus amigos que eu tenho aí. Então, Liege, é muito... E jogando buraco, você sabe, né? Essa quarentena, os dedos estavam até, caleando de tanto buraco. Mas é importante que nem sempre o melhor é aquele que vai ser aprovado no processo de entrevista. É aquele mais se preparou para se sair melhor. Porque o emocional pode ser tão aflorado que ele te joga para baixo e você mesmo com toda a capacidade, um currículo top, uma experiência legal, você não vai por causa que o seu emocional vai te minar. Então isso acontece muito, as pessoas não percebem e quando assustam, já passou, perdeu. E aí é só outra entrevista. O problema é que tem algumas casas que você pode ficar de 6 meses a 1 ano na janela. Então, se você fechar uma porta naquele laboratório, infelizmente, você vai ter que esperar aí 6 meses, 1 ano para poder participar de novo. Então, não vale a pena, né?
Exato, porque o desgaste emocional, a confiança, um tanto de coisa vai ficar abalada. Então, eu digo, prepare-se para o primeiro. Também, né, Elber? Porque são 6 meses, um ano de salário novo, de carro novo, com todos os benefícios, são R$ 1.000 por mês só de ticket, tudo isso você vai perder também, não é só entrevista que você perde. Vai, exato, né? Salário. Pensa, exatamente. 1.000 vezes 6 são R$ 30 mil. Mas tudo que você ia pagar do carro, que tá tudo pago no carro, né? Então, vai... Seguro, com manutenção, ó... Então, é tranquilo, realmente. 3 meses que você perde uma oportunidade, é tranquilo, R$ 50 mil você pôs no lixo. Exatamente. As pessoas têm hora que falam assim, será que vale a pena fazer um investimento? Poxa, um investimento que vai te aproximar para você ganhar velocidade, diminuir energia, será que vale a pena? Tudo que aquilo que me economia energia e tempo, eu gosto. Então, eu tenho meus mentores, por que eu pago um mentor? Porque é um cara que já passou por esse processo e ele já errou muito, então ele vai me ensinar onde eu não cometer os mesmos erros, para eu cometer novos erros. Porque aqueles que ele já cometeu já sabem o resultado. Então imagina, por exemplo, eu estudo inteligência emocional fazem mais de 2 anos. Só o que eu já investi de tempo e recurso financeiro e leitura, eu já economizo para os meus alunos assim absurdamente. A Liege é a mesma coisa, porque ela dá um caminho do gato na experiência da carreira que ela tem. Então você está contratando uma situação para você ganhar velocidade para se aproximar mais rápido do seu sonho. E hoje, o que acontece? Tem cada vez mais pessoas batendo nas portas e mandando currículo, porque as pessoas estão tendo mais e mais interesse em ingressar no mercado farmacêutico. Então, eu tenho que me capacitar mais ainda do que anteriormente, porque senão eu vou perder minha oportunidade. O índice de desemprego que vai acontecer aí dos outros setores, né? Que vai inflar mais ainda. Então, quanto mais você se diferenciar, maior vai ser a sua chance, porque vai ter muita gente lá desesperada, despreparada, né? Então você tem que se diferenciar do todo e ficar lá em cima desde o começo, né? E vai vir muita mão de obra qualificadíssima, também querendo uma oportunidade desse mercado. Então é importante que você se prepare o quanto antes, porque tem muita vaga aí que está congelada e quando passar essa onda e voltar vai ser assim, uma enxurrada de vaga em contratação. Vai ser um tsunami. Porque está tudo parado esperando uma previsão, não é nem o fato de voltar, é uma previsão definitiva, assim, a partir de 1º de agosto nós vamos ter uma nova realidade, vamos trabalhar em cima dela. As vagas já vão ser efetivadas. Então, é preparar com antecedência. Então, é aproveitar essa oportunidade. A Liege nunca fez isso, de dar tanto bônus. Se você pegar ali, é quase o valor do curso que está dando de bônus. É quase. Hoje, o que eu estou dando de bônus, mais o desconto, é praticamente a mesma coisa, porque o seu curso com a Fran é R$ 800 e o curso com o Lucivaldo é 400, só aí é 1.200. O curso hoje está 1.397. Então, quase pessoal, a mesma coisa, né? Então, ainda divide em 12 vezes, Elber. O que é R$ 139,70 hoje? As pessoas compram uma coisinha menos no mercado, pegam uma pizza menos por semana, paga... Nem balada tem nessa hora, é só segurar a balada que pronto. Né? E tem muita gente que fala, eu estou desempregado, ou eu estou apertado, mas, gente, é justamente por isso que você precisa investir para sair dessa situação o quanto antes. Né, se comprometer, porque quando a gente não tem e investe, se compromete, a sua urgência, a sua velocidade é outra. E, consequentemente, o seu resultado também é outro. A gente fica desesperado para sair de uma situação que não está confortável. E aí a gente emprega mais esforço, emprega mais energia e consegue mais rápido. Exatamente. Você vai ganhar uma coisa muito importante, que é velocidade quando você conquistar a sua vaga. Um curso de propaganda como o da Liege, e você entra no mercado de trabalho, você vai ficar muito mais preparado para os desafios da função lá na frente. O investimento não é para participar de um processo, o investimento é para você ganhar velocidade e resultado mais rápido para o seu gestor, que vai significar dinheiro no bolso seu, variável. Porque o tempo de adaptação de um representante, sem uma formação dessa, é 3, 4 meses, chutando baixo. Com tudo que você se preparar, 1 e 2. Diga, tá caindo? 20 segundos. Vixe, não dá tempo nem dar tchau.